Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Eu conheço você. Bem? Que barato. A gente se encontra nos lugares mais inusitados, né? Bom, depois a gente conversa. Tá certo. Então, meus irmãos, a gente vai começar falando o seguinte. Se eu chegar na porta da casa de vocês, bater e perguntar: o cachorro do seu pai está? Como é que eu vou ser recebido? Mas as pessoas da casa não me conhecem. Se eu for um veterinário e estiver atrás de um cão cujo dono é o pai da pessoa que atendeu, aí a coisa fica diferente, não é? Certo? Então, essa é a nossa linguagem, né? Ou como a gente se comunica. Cada um de nós entende as palavras de uma determinada forma, né? E eu estava esquecendo de começar as palestras dessa forma, porque nem tudo que eu falo vai ter o mesmo entendimento que eu quero passar, porque quem está escutando tem o seu próprio conhecimento das palavras que eu estou falando, né? Então, o que a gente fala aqui não necessariamente é a opinião do Espiritismo, é a nossa opinião, tá? E por que eu cheguei nesse tema, despertar espírita? A gente já frequenta o centro espírita há perto de 40 anos. E só nos últimos tempos é que eu estou me sentindo espírita. Porque eu estou compreendendo hoje muita coisa que eu escutei, que eu vi acontecer, mas que não mudou o meu comportamento, a minha forma de entender o mundo, de sentir as pessoas, de sentir as coisas que acontecem comigo, ou que aconteceram. Então, a emoção é uma coisa particular. Cada um de nós é responsável por ela. Quando uma pessoa vem e fala alguma coisa para a gente, essa alguma coisa só tem a condição de alterar o nosso humor se nós permitirmos, né? Nós temos que pensar que o outro não é capaz de me fazer raiva, de me fazer odiar, de me fazer alegre. Eu é que tenho que me sentir alegre, eu é que vou sentir o ódio, a raiva das coisas que acontecem. Isso leva um tempo para a gente começar a entender. Não é de uma hora para outra. Porque a forma como a gente vê o mundo, ela vem vindo dos nossos ancestrais, né? Eu acho que eu já devo ter falado, vocês já devem estar meio cansados de escutar a historinha do peixe. Não sei se é a forma, já ouviram falar essa historinha? Então, assim, uma jovem adolescente vira para a mãe e fala assim: mãe, por que a senhora corta o rabo do peixe? A assadeira da senhora, o peixe ficava inteiro. Aí ela fala: não, a sua avó fazia isso, eu também faço. Aí ela foi lá conversar com a avó: vó, por que a senhora corta o rabo do peixe? Porque a minha assadeira é pequena, o peixe não cabe inteiro, não. Então, o que isso significa? Significa que a mãe estava reproduzindo um comportamento que a mãe dela fazia, né, que a avó fazia, sem questionar. Né? Sem questionar. O porquê que eu faço determinada coisa? Por que eu vou acreditar na reencarnação? Porque alguém está falando? Por que eu vou deixar de pensar se eu estou sendo um bom cristão? Por que eu não vou me questionar? Né? E isso leva ao despertar espírita. Por quê? Normalmente, a gente entra num centro espírita em busca de uma cura.
Você está com uma dor, aí você vem no centro espírita. Mas antes de chegar no centro espírita, você já passou por médicos, por um monte de lugar, e não resolveu. Aí você vem para o centro. É uma das casas do caminho, né? Às vezes, você toma um passe e alivia. Aí, às vezes, você está sem emprego. Aí vem na casa espírita, conversa, faz um atendimento fraterno. Aí o irmão manda você fazer um tratamento espiritual. Aí você chega, toma um passe. Quando você está chegando em casa, toca o telefone, é uma oportunidade de emprego. Oh, nossa, que passe forte fez, encontrei emprego. Mas não é isso. O passe é só uma transferência de energia que é feita de uma pessoa para outra. Você senta na minha frente, eu vejo que você está necessitado de recarregar as baterias, e aí eu forneço essa energia. Nada mais do que isso. O passe não tem a condição de trazer outras coisas a não ser carregar a bateria da gente. Por que carregar a bateria? Porque durante o tempo, o dia a dia da gente, emocionalmente a gente vai se desgastando. Então é como o celular. O celular, quando a bateria está no finalzinho, vocês podem perceber. Cai a chamada, fica chiado, não pega direito, é uma loucura. Aí você põe para carregar, na hora que você vai para, nossa, voltou. A operadora melhorou. Não foi a operadora, foi o celular que recarregou. Né? E aí ele funciona, a mesma coisa somos nós. Quando nós estamos descarregados emocionalmente, quando você toma um passe, é como se você tivesse recebido essa carga na bateria. E aí o ânimo é outro. Quando você tem um ânimo novo, você joga energia para o ambiente. E tudo que estava desalinhado volta ao normal. Né? Às vezes você tem uma dor de estômago. E a origem, normalmente as doenças, a origem é emocional. Quando você se acalma, a dor de barriga já passa, a dor no estômago passou. Aí você resolve. Retornou ao equilíbrio. Só que isso leva um tempo para a gente perceber. Mesmo eu falando aqui, em determinado momento, essa fala vai ficar no esquecimento. Porque hoje ela pode não representar grande coisa para cada um de vocês. Mas a hora que, quando o tempo for passando e persistir no tratamento, conseguirem entender a necessidade de trabalhar espiritualmente, outras coisas, né? Que a mediunidade é uma ferramenta que o Espiritismo, na realidade o Espiritismo não, que Deus nos permite ter para que nós possamos nos melhorar, né? Evoluirmos. Às vezes é uma ferramenta leve, né? Às vezes a pessoa tem só desculpe, a idade está chegando, fugiu a palavra, inspiração, né? É um médium de inspiração. Então tem momentos que ele recebe da espiritualidade uma ideia e a gente consegue captar e passar, ou refletir sobre ela, né? Tem médiuns que têm um pouco mais de profundidade na mediunidade, e ele consegue escutar com mais clareza, consegue enxergar, né? Consegue, como eu vou dizer, sentir o tato, né? O espírito chega e encosta na pessoa, ele olha para ver quem é que pôs a mão nele, né? Isso às vezes no início assusta um pouco, né? E como assim? Cadê? Não tem ninguém aí? Né? Ou então você escuta um barulho, você olha para ver, ou a pessoa chamou você. Aí você vira, não tem ninguém. Né? Porque você tem audiência, mas não tem evidência. Então, a mediunidade, ela também causa alguns problemas. Muitas vezes, quando você vem no centro, começa a se equilibrar fazendo o tratamento, essa história começa a ficar mais clara.
ela começa imagina assim, você está acostumado a comer molho de tomate, né? Massa, outras coisas de alimentação. E o tomate é ácido, então ele provoca alguns problemas orgânicos. E só que você come tantas outras coisas que você não sabe que é o tomate que está fazendo mal, né? Então, em determinado tempo, você deixa de comer o tomate. Aí aqueles sintomas que você tinha, acaba, passa. Aí, belo dia, você vai e come o tomate de novo, volta o sintoma. Então, você consegue identificar que foi o tomate que está provocando o problema. Não é assim? Tá. Mesma coisa a mediunidade, né? Ela está causando um monte de problemas. Você não consegue reconhecer isso, porque tem um monte de outras coisas que estão no meio. Aí quando você vem, começa a fazer um tratamento, começa a se acalmar, começa a equilibrar, se harmonizar, né? Então, quando acontece um fenômeno qualquer que seja mediúnico, você consegue identificar ele, né? Só que, qual é o fenômeno? Aí você tem que entender como é que ele funciona. Você tem que fazer um curso, entender como é que funciona a mediunidade, para que ela seja uma ferramenta para você poder melhorar. Então, no que a mediunidade nos melhora? Quando você chega perto de uma pessoa, você já está com ela equilibrada, a mediunidade equilibrada, e a pessoa tem algum problema de saúde, por exemplo, tem algumas pessoas que conseguem identificar onde é que está o problema dessa pessoa. Então, ela chega perto, ó, você está com um problema de coração, seu coração não está batendo direito, você tem que ir no cardiologista. Ela não vai falar, você tem que ir lá fazer um passe, que vai melhorar. Não, ela vai mandar você para o médico. Se ela mandar você tomar um passe, está errado. Porque o passe não vai curar o problema do coração. Quem vai curar o problema do coração é o médico. É a medicação que você vai tomar. Então, a casa espírita é para espíritos. Não é para o corpo físico. Isso é uma outra coisa que a gente tem que entender. Quando a gente vem aqui, muita gente no começo vem buscar marido, vem buscar emprego, ou vem buscar uma cura de uma doença. Tem muitos motivos, né? Achando que chegando aqui vai encontrar isso. Porque mais fulano aconteceu isso, ciclano aconteceu aquilo. Quer dizer, vem um monte de exemplos, só que é ilusório achar que vai resolver. Por quê? Porque não sabe qual é o fundamento dele. Ainda está muito bagunçado. Então, conforme vai frequentando, fazendo os tratamentos, aí começa a entender como é que funciona. É aí que a gente fala do despertar espírita, né? Então, uma das coisas que a gente viu durante esse processo, né, de frequentar o espiritismo, um dos primeiros cursos que a gente fez, curso básico de espiritismo, eu já fiz acho que uns 8, 9, curso básico, não é nada avançado não. Ele tinha uma das monitoras, na época chamava de monitor do curso, hoje é facilitador, não é nem professor, nem mestre, nada, é facilitador. A pessoa, a monitora, fazia parte da Federação Espírita em São Paulo, dava passos lá. E lá tinha uma senhorinha que já fazia 18 anos que tomava passe. E não mudou um milímetro a forma dela pensar. Olha só, 18 anos tomando passe, né? No meio espírita a gente costuma chamar de papa-passe, né? Porque toma o passe, mas não resolve nada. A pessoa não consegue mudar. Isso não é ruim, é o tempo dela. Entendam isso. Eu não estou denegrindo a pessoa, não é isso. Eu estou falando é assim, o quanto demora para que a gente acorde, para que a gente desperte. Alguns são rápidos, outros são mais demorados. Mas é o caminho de cada um. Cada um de nós tem um nível de entendimento do que é a vida, né?
No livro dos médiuns, tem uma parte lá que os espíritos do grupo de Espírito da Verdade falam assim, pessoas que têm, não sei nem se eu pouca inteligência. Você vê como é que é a sutileza que os irmãos de luz têm, né? Ele não vai chegar e falar, você é burro. Não é isso. Isso não tem lugar dentro do Espiritismo. Porque senão ele vai estar denegrindo a pessoa. Quando ele fala de pouca inteligência, ou seja, ele está nos dizendo que nós temos os limites de entender as coisas. Mas o nosso caminho é o progresso, é a evolução. O maior tempo ou menor tempo, nós vamos chegar lá, todos, invariavelmente. Porque o assassino de hoje pode ter sido um médico de ontem, e pode ser um médico de amanhã. Então, essa questão da gente falar em termos de bem e mal é complicado, porque nem sempre a gente olha e diz que é um mal, nem sempre é realmente um mal. É um mal aos nossos olhos, mas a pessoa que está na situação pode ser um bem. Né? A gente vê muitos, hoje em dia está aumentando bem, né? Os acidentes, que pessoas morrem atropeladas, ou então, teve o último caso aí do cara que pensaram que ele tinha roubado uma bicicleta, a bicicleta da irmã dele, batendo no cara até o cara morrer. Né? Será que é uma coisa aleatória? Será que foi ao acaso? Veja bem, não estou isentando ninguém de culpa, não é isso. Nós vamos responder pelos nossos atos, todos eles. Nós temos um livre-arbítrio, então nós temos a condição de escolher aquilo que queremos. E não pensem vocês que uma situação que impossibilite a gente de tomar decisão é motivo para a gente se omitir das leis divinas. Né? Nós temos a nossa responsabilidade. Nós temos que arcar com ela. E isso é uma outra coisa que a gente começa a pensar em termos do nosso despertar espírita. É a questão da culpa. Né? Nós nos sentimos muito culpados por muita coisa. Fizemos, e vamos fazer ainda, provavelmente. Mas a culpa, ela é necessária, mas ela não pode fazer com que a gente não saia dela. Né? Então, em vez de pensarmos, puxa, eu fui culpado por isso, então eu vou resolver isso. Entende? Então, a gente tem, no primeiro momento, sentir a culpa, no segundo momento, trocar por responsabilidade. Né? Porque a hora que a gente desencarnar e estiver lá do outro lado, essa culpa pode atrapalhar muito o nosso desenvolvimento lá, atrasar em muito. Então, se tiver algum problema, vamos ver se a gente... Digamos que eu traí a minha esposa com determinada pessoa. Né? Aí, na época, para mim, quando a gente está fazendo alguma coisa, nunca a gente está fazendo alguma coisa pensando que está fazendo errado. A gente sempre vai fazer alguma coisa que seja que a gente ache bom, que é o que eu preciso fazer. Mesmo aquele cara que está assassinando o outro, naquele momento ele está achando que é o melhor que ele pode fazer para ele. Tá? Não estou julgando se é ou não é. Mas ele fazendo, quando nós fazemos alguma coisa, a gente vai fazer pensando que é o bom, que é o melhor que a gente pode estar fazendo naquele momento. Né? No momento seguinte, a gente descobre que não é o melhor, não foi o melhor.
Qual é a obrigação nossa? É reparar aquilo que a gente fez. Só que como é que eu vou reparar? Chegar para o meu melhor amigo e falar que eu traí com a mulher dele. Vai ficar pior, não vai? Em vez de você resolver um problema, você vai criar um outro muito maior. Né? Então, existem algumas coisas que a reparação é um pouco mais complicada, mas ela tem condição de ser feita. A segunda posição é não fazer mais. Se a gente reconheceu que fez um erro, a obrigação nossa é não repetir mais esse erro. Né? E isso tem a ver com despertar o espírito. A gente viu várias vezes muitos conhecidos nossos que frequentaram o centro com a gente saírem do espiritismo e irem para outras religiões. Uns voltaram para a católica, outros para as neopentecostais, né? Então, a gente fica pensando assim, puxa, a pessoa passou um monte de tempo, né, estudando, fazendo passe, não sei o quê, e de repente ela vai embora. Aí a gente costuma pensar no seguinte, é uma pessoa que entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou nela, né? E faltou compreensão do que é, do que precisa ser feito. Né? Qual era a outra questão? Ah, sim. Quando a gente entra no espiritismo, uma das coisas que a gente faz é ler o Evangelho. Né? O Evangelho segundo o espiritismo, não é isso? Então, é o Evangelho segundo o espiritismo. O espiritismo não está montando um Evangelho novo. Ele está pegando as passagens bíblicas e trazendo uma nova compreensão delas. Não está mudando, não. A forma como a gente vai olhar e analisar as coisas que Jesus falou é um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos incluso no entendimento a reencarnação. Que é a única coisa que muda o espiritismo das outras religiões é a reencarnação. Né? E a outra coisa que difere o espiritismo das outras religiões de um modo geral, né? Ou seja, tem religiões que acreditam na vida após a morte, né? Só que de formas diferentes do que a gente acredita. Né? Então você tem as religiões orientais, né? Budismo, Zen budismo, taoísmo, um monte delas que acreditam que o espírito pode reencarnar em um animal, por exemplo. Né? Então, o que o espiritismo diz é que um espírito que já tem um corpo evoluído, né, que pode formar um corpo de humano, né, ele não vai voltar e formar um corpo de animal. Ele não vai caber lá dentro. A forma como o corpo de animal é montada não condiz com a elevação que o espírito encarnado, homem, no reino nominal, consegue. Né? Então, essa diferença de entender a reencarnação muda, sim, da água para o vinho, o que a gente lê da Bíblia, de modo geral, dos evangelhos. Né? O Velho Testamento é a história do povo judeu. Né? Não tem muito mais do que isso. Está acontecendo. E um exemplo, né, que a gente viu recentemente foi a transcrição do Pai Nosso, do aramaico, direto para o português. O que acontece? A Bíblia que a gente tem hoje, né, ela foi uma tradução do grego para o latim e do latim para o português.
Por que do grego? Porque Mateus, que era o encarregado de fazer as anotações, era o escriba de Jesus, né? Ele escreveu tudo em grego, não foi em aramaico, né? Então aí você já tem uma tradução, uma primeira tradução do aramaico, dialeto galileu, do grego, né? Aí depois, perto do século III, né, depois de Cristo, o Papa Domênico, se não me engano, pediu para, que é chamado hoje de São Jerônimo, traduzir do grego para o latim. É o que é chamado a Vulgata Latina, né? Tudo que a gente tem hoje de tradução das Bíblias, dos Evangelhos, veio desse latim. Ou seja, já é a quarta tradução. Agora, olha só, para a gente entender bem simplesmente, a palavra saudade não existe no inglês. Essa palavra não tem na língua inglesa. Então, como é que a gente vai explicar para o inglês o que é saudade? A gente vai começar a falar sobre os atributos do que seja o conceito de saudade. Não é isso? Tá. Cada um de nós vai dar uma descrição diferente. Então, como é que fica saudade em inglês? Totalmente fora, provavelmente, do que realmente é. E é o que aconteceu com o Pai Nosso. O Pai Nosso em aramaico, traduzido direto para o português, é totalmente diferente do Pai Nosso que a gente lê. Por isso que eu falei da questão do rabo do peixe também, né? Porque a gente vem repetindo há muitos anos a mesma oração sem se questionar como ela era. Aí eu coloquei aqui uma partezinha do videozinho que eu consegui. Vamos ver se vai sair. É só apertar aqui, né? Opa, mais um. Aí. A versão aramaica do Pai Nosso. A aramaica do Pai Nosso é traduzida da Mexica Soares, aos custos cósmica em fibras do espaço, mais espaço dentro de mim, para que a tua essência se manifeste. E o teu poder negativo chegue agora, aqui. Dá-nos o alimento físico e espiritual que precisamos para crescer hoje. Solta os nossos filhos amarrados, assim como nós soltamos os outros. Não nos deixes entrar em esquecimento nosso. Liberta-nos do estado exatamente dentro do futuro. A versão aramaica do Pai Nosso. Deu para escutar aí? Você vê como é totalmente diferente do Pai Nosso que a gente ora, que a gente reza? Você pega a primeira linha, né? Você já traz um Deus que não é o Pai Nosso que estás no céu, ou seja, que está muito distante da gente, para dentro da gente. Né? Ele está em tudo. Tá bom. Ele é assim, é um Pai Nosso e você não vê em lugar nenhum pedindo alguma coisa para Deus. A não ser que Ele esteja dentro da gente, que abra espaço dentro do nosso coração, do nosso corpo, para que Ele se expresse. Quando ele fala dos fios emaranhados, você perceberam? Os fios emaranhados, o que é? São as nossas atitudes. A gente faz coisas erradas, por quê? Porque a gente ainda é ignorante. A gente ainda não tem o conhecimento do que Deus quer da gente direito. A gente está aprendendo. Então a gente toca, né, o pé com as mãos e vai levando. Aí o que ele pede? Isso Jesus falando, vamos lembrar. Né? Ele pede para que Deus desenrole os fios. Né? Por que ele pede isso? Porque
Porque a gente se liberta dessas culpas todas e passa a agir de forma diferente. Começa a entender. Quando Deus se faz presente dentro da gente, a gente começa a entender o que Ele quer. Né? Então, aí ele fala assim também, que desfaça o emaranhado dentro de nós, assim como nós desenrolamos o dos outros. Quer dizer, continua, basicamente, é a mesma coisa do Pai Nosso que a gente reza. Mas a colocação como é feita muda o como nós vamos sentir isso. Não sei se está dando para entender onde que a gente quer chegar. Né? A gente precisa repensar. Depois, ele pede para que Deus nos alimente. O alimento físico e espiritual. Ele não está pedindo trabalho. Né? Ele não está pedindo trabalho, ele não está pedindo saúde. Ele é a coisa quando a gente pede alguma coisa para Deus, nós temos que pedir, por exemplo, sabedoria. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, se eu ajo com sabedoria, cada vez mais eu vou diminuindo essa ignorância dentro de mim. Né? E a vida fica mais tranquila. Fica mais fácil, como dizia Jesus, meu fardo é leve, meu jugo é suave. E a gente consegue viver com mais paz, com mais tranquilidade. Mas dá trabalho. Né? Dá trabalho. Não é difícil. Só dá trabalho. Porque a gente tem que olhar para dentro de si, né? A gente tem que olhar no espelho e se perguntar, quem é você? Né? Eu não vou olhar no espelho e ver o cabelo, ver se está com ruga, né? Se o cabelo está bem penteadinho. Não. Eu vou olhar aquela pessoa que está sendo refletida. Quem é você? Isso faz diferença. Ele pede também. Né? Desenrolar os fios. Faz espaço dentro de mim. Olha que coisa linda. Para que a tua presença eu sinta. Já mudei um pouco, hein? Estou falando que já mudei o texto. Se olhar lá, eu até marquei no papel aqui, que é para falar mais vezes, para ver se entra alguma coisa. Alguma coisa já entrou, né? E mesmo, né? Uma hora vai chegar por completo. Mas acho que é isso aí. A coisa... Pois não. Opa! Vamos lá. É só apertar o botão. Faz espaço dentro para que a tua essência se manifeste. O teu poder criativo chegue agora aqui. Dá-nos o alimento físico e espiritual que precisamos para crescer hoje. Solta os nossos fios emaranhados, assim como nós soltamos os outros. Não nos deixes entrar em esquecimento do nosso propósito. Reta-nos do que está desalinhado. Desde o novo. A versão aramaica do Pai Nosso. Né? Você percebe que é um texto que está muito mais dentro do que o Espiritismo pensa do que o que a gente normalmente faz. Pois não? Não, seria o complemento, né? Temos elementos dessa página da discussão. Até agora ele não fala de fonte que vibra. Então, é que ele o que Jesus falou é o que está aí. Olha só, foi encontrado
um texto que chama Peixita. A Peixita, o que que é? É a tradução do grego para o aramaico, ou seja, a volta do grego para o aramaico. Foi encontrado esse texto no sul da Índia. Como é que era o nome da cidade lá? Era um povoado que tinha lá, no sul da Índia, que falava o aramaico. Isso foi logo depois que, eu não lembro agora, tem um videozinho que tem essa história completa, né? Eu cortei só o Pai Nosso já traduzido, né? Era um vídeo meio grande, são 28 minutos, não dava para trazer ele todo aqui. O nosso tempo é meio curto, não dá para falar, né? Mas foi um grupo que fala, as pessoas que levavam a palavra de Jesus. O negócio está bravo, cara. Ai, ai, ai. Oi? Alguém falou aí? Oi? Não era um bem peregrino, era um tipo de peregrinação, né? Daqui a pouco eu lembro, o Tico e o Teco vão acordar daqui a pouco, aí a gente fala. Mas esse grupo foi levar a palavra de Cristo, né? Falar sobre Jesus. E eles encontraram esse povoado lá no sul da Índia e pegaram o texto em grego e traduziram para o aramaico, voltaram para o aramaico, porque olha só como são as coisas, né? Esse grupo que tinha lá falava o dialeto galileu, que era o dialeto de Jesus, né? O aramaico, o dialeto galileu. Então, foi uma volta, né, ao aramaico, um grau de acerto muito alto, né, porque os termos que eles usavam naquela época, o aramaico é uma língua muito pobre. Às vezes, uma palavra significa 10, 15 significados diferentes, dependendo da posição da fala onde ela está, né? Então, essas traduções, elas sempre trazem muitos desvios, né? Não, a gente não pode acreditar que Mateus, por exemplo, escreveu o que Jesus falava em aramaico, ele escreveu em grego, né? Então, já tem uma tradução, mas não é uma coisa que foi feita de má vontade ou de segundas intenções. A questão dele pegar as palavras, entender o que Jesus estava falando e traduzir para o grego, né? Aí, do grego para o latim, a gente já não pode garantir muito, né? Porque a igreja, na época, já tinha um poder político, né? Já tinha necessidades de controle, um monte de coisas por trás dessa tradução, né? Então, não sei até que ponto houve uma interferência, né, nessa tradução. Aí você foi para o latim, saiu do grego para o latim. Aí, do latim, foi para alemão, para espanhol, para português, para inglês, né? Inclusive a Bíblia, né? A Bíblia que se tem hoje, toda ela veio da Vulgata Latina. Ela não é uma... Por isso que a gente vê alguns irmãos atuantes do Espiritismo, né, fazendo pesquisas direto nos manuscritos, pegando o texto que está lá e retraduzindo, né? Porque percebe-se que
a forma, o enfoque que foi dado nas traduções não necessariamente é o que a gente seria interessante colocar, né? E aí a gente pensa o seguinte: o Espiritismo, uma das coisas que os irmãos espirituais nos dizem é que para não fazermos prosélitos. O que significa isso? Eu não preciso convencer ninguém a vir frequentar o centro espírita. Na hora que a pessoa tiver condições e quiser, ela vem. Ninguém precisa estar convencendo ninguém que o espiritismo é melhor, que o espiritismo isso e aquilo. Não precisa disso. Né? Por quê? Porque não adianta. Se cada um não desperta em si a necessidade, é igual levar adicto de produtos químicos, né, de cocaína e outros bichos, levar ele para tratamento compulsoriamente, colocar o cara dentro de uma clínica para fazer tratamento. Primeira coisa que o cara vai fazer quando sair é ir na boca e comprar o... Tem que aceitar que está doente, né? E isso é uma coisa que é difícil para a gente também. Aceitar que a gente ainda é ignorante. É muito difícil, né? A ignorância que a gente ainda tem. E aí a gente vai aprendendo. Eu preciso tomar conta do relógio, senão eu começo a falar, não para mais, tá? Aí o negócio é bravo. Eu fui num centro em Votorantim uma vez fazer uma palestra, aí comecei a falar, daqui a pouco tem um sujeito lá no fundo, será que o cara está tomado? Tá? Daqui a pouco o cara vem do meu lado, assim, está na hora de parar. Era para terminar às 8h30, eram quase 10 horas, eu não tinha parado de falar ainda. O negócio engata a terceira e vai embora. Põe a quarta, a quinta, né? 4 minutos. Então, isso é outra coisa que a gente costuma falar, né? Assim, o que a gente expressa, né, não é exatamente o que a doutrina seja. É a visão que eu tenho do que é ser espírito, né? Isso não necessariamente representa a opinião do espírito, do espiritismo, tá? Então, assim, eu tenho meus defeitos, né? Como todo mundo tem. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ser mais harmonioso com as pessoas. Porque a gente entende que aquele irmão que está falando com a gente também é ignorante, tanto quanto eu. Né? Ele não é dono da verdade, assim como eu não. Então, quando a pessoa se coloca como dono da verdade, você fica só olhando, não dá nem para discutir. Porque essa é a opinião dele. Qualquer coisa que você fala não vai mudar. É como o irmão que saiu da internação. Ele vai usar, não adianta que você fale para ele. Enquanto ele não perceber por ele mesmo a necessidade de mudar. É isso aí. Muito bom. Sim, e eu peço porque os irmãos espirituais tragam da minha boca as palavras que possam tocar o coração da gente. Não é só o meu, de todo mundo. Né? Que possa chegar e reverberar dentro do coração. Todos nós temos o que é chamado de centelha divina, que é a consciência. Nela está gravada as leis de Deus. Quando a gente faz alguma coisa que é contrária à vontade, às leis de Deus, a gente tem doença, a gente tem problema. Quando a gente volta a agir com consonância com as leis divinas, os problemas somem. Né? Então é isso aí. Quando a gente pede para que essa centelha divina vibre dentro do nosso coração, a gente consegue enxergar isso e mudar, né?
Beleza? Bom. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero ter trazido aquilo que seja útil para vocês. Tá bom? E até a próxima.